Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Eu sou a Camila e hoje a gente vai falar sobre os brasileiros são unidos no Japão? Bom, primeira coisa, né, para quem ainda não veio pro Japão e tá pensando em vir ou tá vindo pra cá, né, muitas pessoas têm essa dúvida em saber como é o tratamento dos brasileiros aqui no Japão. Então, como os brasileiros tratam outros brasileiros aqui, né? É um tratamento igual que a gente tem no Brasil? Eles ajudam a gente nas fábricas, ajudam você explicando como que funciona no Japão, te ajudam quando você precisar de alguma coisa? Tem muita gente que quando chega aqui é muito ajudado e recebe muita doação de muita gente, recebe muita ajuda e faz amigos e faz amizades que duram 10, 20 anos e até o último dia de fábrica dele, ele tá com aqueles mesmos amigos de quando ele conheceu quando chegou aqui. Também existe a outra face, né? Existem as outras histórias, né? Tem muitos brasileiros que chegam aqui e acabam encontrando pessoas, encontrando amizades, encontrando fábricas, né? Até chefes também, com que acabam não lidando muito bem, acabam não se dando muito bem com essas pessoas ou conhecendo as pessoas erradas e acabam não recebendo muita ajuda, muito auxílio dessas pessoas nos primeiros anos de Japão. Brasileiros podem ser considerados unidos aqui no Japão? Essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta que até pra mim, que estou há 2 anos mais ou menos no Japão, pra mim é difícil responder, né? Tem muitas pessoas que respondem que sim, que a gente é bastante unido aqui no Japão, e tem pessoas que dizem que não. Eu já fico meio em dúvida, né? Eu recebi muita ajuda de muita gente quando eu cheguei aqui, mas eu também recebi muita desajuda de muitas pessoas. Então, é uma questão meio difícil de responder, é uma questão assim muito relativa de pessoa para pessoa. Eu vou mostrar mais ou menos como é essa relação entre os brasileiros no Japão através dos prints aí dos grupos de Facebook, né, que eu fui tirando de vários grupos diferentes, de vários lugares diferentes, sobre como é um pouquinho dessa relação dos brasileiros no Japão, né? Acredito eu que os grupos de Facebook, principal meio de comunicação entre os brasileiros aqui no Japão. Então, se você, quando chegar aqui, quiser vender alguma coisa, quiser comprar alguma coisa, quiser ir para algum lugar, quiser tirar alguma dúvida, você pode estar indo nos grupos e perguntando lá que provavelmente vão te responder. Então, vamos lá, né? Primeiro print. Isso aqui é um print de uma pessoa que eu não vou mostrar, né? Eu não vou mostrar o nome dos grupos, eu não vou mostrar o nome das pessoas que postaram, só vou mostrar aqui como que funciona essa relação entre os brasileiros aqui no Japão, tá? Só para vocês terem uma noção. Essa pessoa aqui foi num grupo que geralmente as pessoas perguntam sobre trabalho, né? Essas coisas. E aí essa pessoa perguntou assim: olá, gostaria de pedir ajuda aqui, também não estou conseguindo emprego para minha mulher. Acabamos de chegar no Japão e ainda com dívida está difícil, só eu trabalhar. Moramos em tal lugar, ela pode trabalhar de faxineira em qualquer lugar porque adora faxinar no Brasil, fazer a faxina. Pode ser nas imediações, ela pega trem se precisar, desde já agradeço. Então, uma pessoa que acabou de chegar aqui no Japão e tá precisando de emprego para a mulher dele, né, no caso. Aí, os brasileiros comentaram aqui embaixo: olá, estou implorando por ajuda para limpar a minha casa, devido ao tempo e ao ar ligado. Está embolorando as paredes e gostaria de arrastar os armários. Sua esposa está disponível por esses dias? E aí, apareceu um outro ser aqui, um outro ser humaninho aqui, e falou assim: está vendo para que serve estudar? Leia o texto anterior de como foi digitado. Tá. Então, tem comentários assim, tem pessoas assim nos grupos do Facebook? Tem bastante. Quando você chegar aqui no Japão, conforme você for trabalhando, né, comentando, fazendo perguntas nos grupos, tentando pedir, né, a ajuda dos brasileiros aqui no Japão, tem muita gente que vai tentar te ajudar, mas tem muita gente também que vai dar uma desajuda pra você, né? Então tem muita gente que chega aqui no Japão ruim, endividado, com filho doente, entre outras 1000 situações, e pede ajuda para os brasileiros no Japão. Alguns são ajudados, mas alguns são ajudados e são xingados ao mesmo tempo, né? Então tem situações assim no Japão entre os brasileiros? Tem bastante. Infelizmente, mas tem.
Então aqui no Japão tem um pouco de tudo, né? Você vai ver pessoal postando sobre comida, postando sobre venda de produtos, postando sobre dúvidas de trabalho, postando sobre perguntando onde tem trabalho, fazendo reclamação de trabalho, fazendo recomendação de trabalho. Então tem um pouco de tudo. É basicamente como se estivesse no Brasil, só que os assuntos são diferenciados. Mas o temperamento e o tratamento dos brasileiros não altera muito, não muda muito, então é a mesma coisa, né? Vai ter gente xingando você e vai ter gente elogiando você pela sua pergunta ou sua dúvida, e você tem que rezar e tem que torcer pra vir o melhor das postagens que você for fazer. Aí aqui já é um cara ou uma mulher, não sei, que eles estão. Eles estão não, ele tá, né? Fazendo um aviso sobre um golpe, né? Que no Japão também tem bastante sobre isso. Eles fazem bastante aviso, né? Eles postam muito avisando, alertando as pessoas sobre pessoas que aplicam golpes, né? Tem bastante golpe aqui no Japão. Aí eu não sei exatamente, né, da onde que vem esses golpes, quais tipos de golpes, mas tem bastante, tá começando a ter bastante golpe aqui no Japão, principalmente relacionado a vendas de eletrônicos, vendas de coisas que são mais caras de comprar aqui no Japão, né? Então esse cara aqui, ele tá falando assim, cuidado com esse perfil, né? Aí ele tá mostrando aqui um perfil no Facebook, ele tá falando que essa loja vende e não entrega, liga e não atende mais. Perdi 20 mil ienes e não atende mais as ligações. Aí depois ele colocou em inglês, né? Porque ele postou num grupo que tem estrangeiro, para estrangeiros, né? Então tem pra brasileiro, tem pra qualquer tipo de estrangeiro. E aí então ele tirou o print aqui e mostrou qual que é o perfil, né? Isso daqui é bem normal no Japão, tem bastante gente que compra bastante coisa paralela de bastante gente e acaba sendo enganado, acaba caindo num golpe, tá? Então se você vier para o Japão, tome bastante cuidado com os golpes, tome bastante cuidado de quem você compra e como você compra, como você paga e tudo isso, porque isso daí é algo bem frequente aqui no Japão. A próxima é de uma pessoa que está fazendo uma doação, que é uma coisa também bem comum no Japão. Os brasileiros aqui, eles fazem bastante doação, então tem muita gente que doa geladeira, doa sofá, doa cama, doa videogame, doa móveis, doa roupa. Aqui tem bastante doação, então se alguém quiser fazer um teste, né, chegar no Japão, está com um pouco de dinheiro, tenta ver nos grupos, né, do Facebook que estão doando, que estão oferecendo para doar. E tenta viver só de doação um tempo pra ver se você consegue, né? Porque aqui tem muita doação, então provavelmente você vai conseguir bem fácil. Aí aqui tem mais um post de doação também, que são coisas que as pessoas doam bastante aqui no Japão. Quando troca de emprego, né? Troca de apartamento junto. Então acaba tendo que doar porque tava no apartamento maior e aí vai mudar para um apartamento menor. Então acaba tendo que doar algumas coisas, né? Então são coisas bem comuns que todo mundo aqui no Japão já doou ou já pegou doação, que é varal de roupa, tapete, mesa, cadeira, gaveteiro também tem bastante doação de gaveteiro. Tem gente que vende, tem gente que doa, tem gente que vende tudo com preço especial se pegar tudo, tem gente que doa tudo se você for buscar, então depende muito da pessoa e depende muito do que tá sendo ofertado, tá? A gente ganha bem aqui no Japão, então tem muita gente que tem 2 guarda-roupa só de roupa e 2 sapateiros só de sapato, porque compra muita roupa, compra muito sapato, compra muita coisa. Aqui a gente tem um post sobre uma pessoa, né, perguntando se alguém já trabalhou numa fábrica X, num local X, que fabrica tal coisa. Ele quer saber como é o serviço lá, né? Se eles dão assessoria para as pessoas que trabalham lá, etc e tal. E aí tem os brasileiros aqui respondendo ele, né? Falando para ele o que eles acham dessa fábrica nesse local, né? E aí tem umas pessoas aqui falando, bucha, foge. Trabalho de fora as tendinite. E aí tem outro cara aqui que falou assim, que era bucha, né? Depois mandou um print. Uma coisa que também é normal, tá? Tem bastante gente que pergunta sobre tal lugar, tal fábrica, e aí as pessoas
Tem gente que fala bem mal mesmo, porque tem lugar que é bem ruim mesmo. Tem gente que sai com a coluna, né, machucada. Problema em todos os lugares que vocês imaginam, porque tem lugar que é muito ruim de trabalhar mesmo. Aqui a gente tem um meme também que é muito famoso aqui, começou a ficar esse ano, né? Você que é baba ovo do chefe, chegou a sua encomenda. Então, isso é uma coisa aqui no Japão que o brasileiro não gosta muito. Eles não gostam de X9 e baba-ovo, né? É o que todo brasileiro fala nos locais que a gente trabalha, é isso. A gente não gosta de baba-ovo, de chefe e de X9. Então, isso aí é uma questão bem complicada aqui no Japão. Aí aqui tem um post de uma pessoa que tá fazendo uma reclamação, né? Ela tá falando sobre se é a primeira vez dela trabalhando em uma fábrica horrível, que o povo gritava e ameaçava, e aí depois ela teve que sair, e não quiseram pagar o salário dela e falta mais de 30 mil. Que ela liga pro local e ninguém atende, ninguém se responsabiliza. Um joga pro outro e ninguém mais atende o telefone, né? Tem bastante casos assim no Japão também, tem gente que acaba indo trabalhar em lugares que eu não vou falar assim, tipo assim, são lugares em que você não vai querer trabalhar, sabe? E acaba caindo nesses lugares porque não sabia, não conhecia, né? Tem lugares assim no Japão também, né, que caem nessas enrascadas, ou porque é coisa da fábrica que é zoado, ou é coisa da empreiteira, não tem como saber. Cada lugar tem uma coisa diferente, tem uma pessoa diferente. Então não tem como saber, tá? São muitos casos, muitas causas, origens. É difícil saber a causa de cada lugar, né? E aí pessoas assim como ela, né, que entram nos grupos pra tá pedindo orientação, né? Então eu trabalhei tanto tempo, eu saí, eu fui ameaçada. No caso dela, gritavam com ela ali, né, e tal. Então ela tá perguntando o que ela tem que fazer, né? Qual que é a orientação pra tá... Como é que ela faz pra tá lidando com isso daí. Então se um dia você tiver com problema ou algo do tipo aqui no Japão, você pode estar postando lá, ou algo do tipo pra tá pedindo a sua orientação. Porque nós temos muitos deveres aqui no Japão, mas também temos muitos direitos também como seres humanos em qualquer lugar do planeta, né? E aí tem uns comentários dos brasileiros, né? E aí tem uma pessoa que falou assim: Japão está com extrema falta de trabalhadores. Desse jeito vai piorar e não virá mais ninguém. Denuncia no sindicato e vai pra cima. Cantou Kushou, me corrijam se escrevi errado. Enfim. Então a comunidade brasileira é algo assim que varia muito. Depende muito de pessoa para pessoa aqui no Japão. Depende muito de onde você mora, o que você faz, com quem você trabalha. Tá, é muito relativo, mas no geral, você vai ter bastante apoio se você fizer os amigos certos, se você andar com as pessoas certas, obviamente. Então, quando você chegar aqui, escolha os amigos certos, escolha as pessoas certas para estarem perto de você, para estar te auxiliando, tá? Então, pensa bem nas amizades que você for fazer aqui, tá? Tomem bastante cuidado com os lugares onde você vai trabalhar, pesquisa bastante, e tenha amigos experientes de Japão, pessoas experientes de Japão, para te ajudar, para te auxiliar nos perrengues que você vai ter, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima e beijão!